quando se fala muito, e como transformar, né, disciplina em resultados reais, você concorda? Porque disciplina isoladamente, ela é que nem uma ponte. Te leva pra onde? Não sei. Por exemplo, tem muita gente que é disciplinado na coisa errada. Sim. Por exemplo, tem muita gente que é disciplinado em fazer algo que a prejudica. Então, não a disciplina sozinha, ela é uma coisa que faz verão. Para mim, a disciplina acompanhado de algumas outras coisas, e a gente vai trazer para a galera uma coisa que é como se fosse o ponto de partida da disciplina, porque não adianta nada você ter continuidade naquilo que te leva para trás, ou que não te tira do Você lugar. tem que ter consciência do que precisa ser feito. Chama clareza, cara. E a gente trouxe 7 passos para as pessoas terem clareza. Eu posso compartilhar como eu faço pra ter minha disciplina e minha clareza. Mas a gente fez um negocinho tão legal Então aqui vai, pra então galera. Mas se você quiser falar, Não, pode falar. manda aí, depois eu venho com o meu resumê. Tá. Primeira coisa. Primeiro dos 7 passos da clareza. Primeiro coloca aqui pra galera. Coloca aqui no chat. Primeiro, quando a gente pergunta de clareza, o que é clareza pra galera? Porque eu gosto também de algumas palavras muito abstratas, então ficar muito batidão, né, de trazer mais, que eu falo assim, trazer pra obviedade da coisa. Eu sou um cara que gosta dessas coisas, prático. Quando eu falo clareza, você que tá ouvindo o nosso podcast, pra você que tá vendo ele ao vivo nesse exato momento, o que é clareza pra você? Fala, pô, você tem que ter clareza. O que significa clareza pra você? O que significa pra você, dona Fabiana? Dentro do teu dicionário, o que é clareza? Consciência. Justifique sua resposta. Qual que eu vou justificar? É consciência, eu sei. É saber, não é uma coisa que é intuitivo, entendeu? Só isso? Só, uai, simples Não, assim. tá ótimo. A resposta é sua, tá? Tá, eu fico com essa resposta. Primeiro, só a título de curiosidade, a gente fez um estudo legal. Aqui no podcast a gente se prepara. Clareza é um substantivo feminino, característica ou estado de que é claro, que é nítido, em que há excessos de luz, é iluminado, a clareza desse caminho, atributo daquilo que é intangível, fácil de ser compreendido ou entendido, compreensível, a clareza de um texto, por exemplo. Resumindo, consciência. Ela está sempre certa. Viu? É isso, no final ela está sempre certa. 7 passos para a clareza. Primeiro é entender o seu estado atual. Tá. Entender o seu estado atual. Qual que é o seu estado atual? É o primeiro ponto. É como se fosse um GPS, coisa muito óbvia, né? A primeira coisa quando você liga um Waze, ele não pergunta onde você vai. O que ele pergunta? Onde você tá? Onde você tá? A primeira coisa que o Waze pergunta é, e aí, tá onde? Tô aqui, legal, pra onde você quer ir? Então, às vezes a gente só fica muito onde eu quero, o que eu quero, pra onde eu vou, de que jeito eu vou. Não, é onde que eu estou. A gente entender o estado atual, para ter clareza. Porque aí começa a amarrar com o começo. Foi foda, né? Planejado, começa a amarrar com aquele lance do reconhecimento, o primeiro passo é a mudança, blá, 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 blá. Então, o primeiro passo é entender o estado atual. O importante nesse momento é conseguir identificar qual situação não está lhe agradando, porque obviamente a disciplina ela serve para 2 coisas: ou para te levar aonde você quer, ou para permitir a manutenção de algo que você conquistou. Concorda? Sim. Concorda? Uhum. E o segundo passo é definir o estado desejado. Aí é o Wazezão, né? Obviamente que no primeiro já matei a segunda. Primeiro é onde você está. No segundo é o que você quer. O terceiro, disciplina é muito importante se esse objetivo depende somente de você. É muito importante que a gente não coloque uma disciplina nossa apoiada em coisas no qual a gente tem controle. Por exemplo, não tem muita gente... Essa é clássico aqui, ó. O cara só vai, por exemplo, pra academia. Tá chovendo, ele não vai. Condições, né? Coloca condições, ele fundamenta a disciplina dele em atributos no qual ele não tem... É o se, tem que cortar o se. Se. Então, eliminar, por exemplo... Ou mas. Eliminar. O quanto você acha que essa vulnerabilidade... Por que você acha que as pessoas são tão vulneráveis a circunstâncias externas assim? Porque é cômodo, uai. É aquilo que eu falei, a água não bateu na bunda ainda. Não tem a motivação necessária, o motivo que leva a ação. Concordo. Então é cômodo. Agora, quando acabar a comodidade e a água bater na bunda, a pessoa vai começar a correr. Ou ela faz isso por bem ou faz por mal. Só que se você não tem consciência, uma hora você vai ter que fazer por mal. Concordo, total. Próximo ponto. Previsão das consequências.
Eu gosto disso, sabia? Sim, é importante. Eu gosto disso. Hoje no mundo se fala muito, por exemplo, de ousadia. Eu sempre fui um cara muito ousado. Só que muitas pessoas confundem ousadia com a ser aventureiro, cara, inconsequente. Por exemplo, tem algumas palavras, amor, isso volta e meia eu falo nas lives que eu faço, tem algumas palavras que as pessoas chutam demais e às vezes acaba perdendo o real tom da coisa. Por exemplo, vergonha. Ele fala assim, cara, você não tem que ter vergonha, vai pra cima. Eu concordo em partes com isso. A pior coisa do mundo é você estar do lado de alguém sem vergonha. Sim. Alguém sem vergonha. Já aconteceu com isso, ô produção? Você tá do lado de uma pessoa que fala uma groselha. Normalmente os sem vergonhas são os sem noções. Sabe, aquela pessoa que falou sem noção, falou alguma coisa que deixou a roda inteira encabulada. Fala, puta, olha o que o cara falou, Será que eu cara. faço isso de vez em quando? Não, você não. Não, você não fala. Mas todo mundo já presenciou uma cena de alguém sem vergonha. Tá. Então vergonha no estado, num estado ali é bom, te protege, cara. Te protege de você falar besteira, de você ter uma postura correta, de você ficar no campo da decência. Eu acho uma vergonha uma coisa incrível, no lugarzinho dela. Agora, por exemplo, a timidez é a manifestação problemática da vergonha. Tá. Quantas pessoas perdem disciplina por conta da timidez? Porque é a manifestação problemática. Tem demais. Então, pra mim, eu acho que qualquer coisa tá no Mas a gente tá na falando dose. de quantificar, de ter clareza dos prejuízos? Não, da consequência. Da consequência. Da consequência. É. Previsibilidade da consequência. Mas sabe por que isso é importante? Isso vem muito atrelado com medo e risco, né? Então, às vezes, a gente deixa de tomar uma atitude porque a gente não sabe colocar o que pode dar de errado ou o que pode dar de certo. Então, quando você... É isso, você ter clareza do que pode dar de errado e pode dar de certo, você escrever, sabe? Assim, eu tenho isso aqui para tomar de decisão. Faz uma balança. Eu amo falar disso. Uma balança mental. Eu tenho uma balança mental o tempo inteiro para tomar de decisão. Então, se meu positivo ele é maior que meu negativo, eu tomo a decisão para que sim. Então, eu gosto dessa clareza e colocar numa balança porque facilita a tomada de decisão. Principalmente sair da inércia. Próximo ponto. Um plano de ação. Por que é muito importante um plano de ação? Porque meus amigos, para mim, por exemplo, sonho, enfim, se não tem data, se não tem meta, e na verdade um plano de ação para disciplina, na verdade ele ajuda a refinar o seu pensamento, refinar suas ideias, refinar, ela te mantém, do inglês chama accountable. Como que a gente fala isso aqui no português? É uma palavra, sabe, que até hoje eu não consegui traduzir, te mantém mais você controlável, você consegue medir melhor a sua evolução. Uma coisa mais incrível, né? Quantas pessoas às vezes se mantêm controláveis? Sabe aquela coisa que risca na parede? Sabe aquela coisa, mais um. São estímulos externos de medição, de entusiasmo, de avaliação de performance. Muito legal isso, cara, pra qualquer coisa assim na vida. Quantas pessoas, por exemplo, eu e o Jorge, a gente bateu muito disso no podcast, né? Não bateu, no bom sentido, que colocam, 2 treinos de 365. Tá. Sabe, coloca. Eu tô num grupo desse, não vem me zoar. Não, mas eu nem sei por que... Mas é um challenge, é um desafio. Da onde que a gente falou isso daí. Mas é uma coisa que a gente tem que dar uma palmatória, isso te mantém mais accountable. Sim. Sabe, é uma coisa que tá visual. Porra, tô progredindo, tô sendo disciplinado. Bacana, vou continuar. Meio que gamifica a sua disciplina. Sim. Você cria um jogo, a gamificação da disciplina. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho muito legal na parte da disciplina você aprender a gamificar as suas ações. Eu acho você gamificar suas ações, isso eu acho uma coisa muito importante. E último, checagens constantes. Que é o plan de review, né? Eu acho que checagens constantes é uma coisa tão importante, até para saber se está dando certo, se acelera, se está dando errado, o que está influenciando. Sabe, o que tá neutralizando? Eu vi que a galera tem no chat perguntando coisas mais específicas de metas. A gente tem um podcast específico disso, de metas que a gente fez no final do ano. Então termina primeiro esse podcast. Sabia que foi um podcast muito bombado esse? Sim, porque foi muito positivo. Muito. A gente falou como você estabelece metas. Que eu recebi de gente compartilhando, fazendo as metas de 2022, foi muito legal. E a parte prática, né? A estratégia que a gente usa para concepção de metas. É só voltar lá nesse vídeo e ligar. Agora, uma coisa que eu queria compartilhar, se você me permite, a parte prática de aplicar a disciplina no dia a dia. Pode. As pessoas tá bom, tudo lindo, maravilhoso, tá bom. Cadê a parte prática, né? Porra, depois de tudo isso. Não, mas o conteúdo é incrível. Sim, tô brincando. Eu digo assim, você precisa entender a parte conceitual pra entender o bloqueio. Mas você tem que entender como é que tá bom, maravilhoso. E agora, vamos pôr em prática. Tá. Eu posso compartilhar como que eu faço, uma coisa que funciona muito comigo.
uma coisa que eu falo assim, a melhor forma que a gente tem de ser disciplinado é ter uma agenda. Uhum. Cara, qual que é a agenda? Eu uso a agenda do celular, porque tá comigo sempre. Tem gente que gosta de agenda de papel, mas vocês olharem tá, na minha bolsa é desse tamanho, cabe só meu celular. Então eu preciso de uma agenda móvel, né? E que eu preciso de uma agenda compartilhada, principalmente eu e você, a gente tem uma agenda compartilhada, então o celular é a melhor coisa. Dentro da minha agenda, eu coloco tudo o que eu tenho de hora ouro no meu dia. Então, Fábio, o que é hora ouro? São todas as coisas que eu tenho consciência que precisam ser feitas e só eu posso fazer. E que se eu não fizer, elas vão me acarretar em grandes problemas no futuro. São aquelas coisas que eu preciso fazer porque são elas que vão me levar onde eu gostaria. E eu tenho isso, gente, não só pro lado profissional, mas eu tenho isso pra toda a área da minha vida. Eu tenho pra relação com os meus filhos, eu tenho pra minha saúde, eu tenho pro meu tempo Fabi, eu tenho pro meu tempo marido. Então eu sei que toda sexta-feira Hora ouro comigo. é a nossa 7 horas da noite, a nossa hora ouro. Então por que eu não encho o saco se o Caio quiser chegar às 3 da manhã todo dia porque tá trabalhando? Porque eu sei que dentro do nosso planejamento a gente tem a nossa hora ouro. E aí eu tenho dos meus horários de trabalho, eu tenho, por exemplo, 7h30 da noite hoje, eu tenho minha aula de luta. Então esse podcast vai acabar em breve, porque a minha hora ouro ela é intocável. Porque eu quero pegar minha faixa preta e eu tenho que ser campeã mundial de taekwondo esse ano. Eita! Então é isso. E o que acontece? São horas... Eu que não obedeço, não. São horas intocáveis. O que são horas intocáveis? Acontece o que acontecer, ninguém toca nesse horário. Inclusive, você tem que ir pra casa, você tem que ficar com 3 crianças. Pra eu poder fazer isso. Então a minha hora ouro Você é viu, também a Brasil? hora dele. Mas o mais importante... Não basta ser pai. Tem que participar. Só que o que aconteceu? Eu vi que eu comecei a preencher muito minha agenda. Uhum. E é isso, o papel aceita qualquer coisa, uma agenda aceita qualquer coisa. É muito legal você olhar a sua agenda, você olhar a sua agenda cheia e você olhar pra frente e falar assim, nossa, como eu sou produtivo, né? Como eu sou foda, minha agenda tá bombando. Aí chega num dia anterior, você só sai cancelando. Cancelando. Eu já fui essa pessoa. Por quê? Eu colocava mais do que eu conseguia dar conta. Só que chegava no final, por eu me permitir cancelar, olha isso, é muito importante. Por eu me permitir cancelar, chegava no final do mês, eu não tinha feito nada. Nada do que eu me propus a realizar, eu realizava. Por quê? Porque, em tese, eu estava sendo muito produtiva, eu estava preenchendo minha agenda, mas na hora do vamos ver, estava tanta coisa lá, que eu fazia o quê? Eu vou cancelar o que são as coisas mais difíceis, e eu vou fazer só as que são as coisas mais fáceis, porque Nossa, é mais prazeroso. Olha que rebote que deu. Você começou a cancelar porque você marcava muita coisa e você não dava conta, acabou que você não fez nada. Exato. E aí, o que eu percebi? Que eu só fazia as coisas mais fáceis. E as coisas mais fáceis não eram as coisas que me levavam onde eu precisava chegar. Uhum. Então, primeiro, eu precisei diminuir a quantidade de coisas, porque eu não precisava provar nada pra ninguém de produtividade. Então, eu comecei realmente a ter clareza. Quanto você acha que uma pessoa lota a agenda só pra falar... Só pra mostrar a agenda. Ai, só nossa, pra como se eu sou importante. Pelo anestesiar? amor de Deus, muito. Você muito, acha? Total, fato. Muito. O que a galera acha? O que a isso galera do é chat fa- acha? Hã? Eu tenho um insight. Qual que é o insight? A produção teve um insight. Se você não tem uma agenda, você vira a agenda de alguém. Exato. Se você não tem uma agenda, você vira a agenda de alguém. Totalmente. Produção merece o... Totalmente. E aí, eu fiz um combinado comigo mesma. Que Coloca aqui o chat, produção. eu- Quero ver o que eu- que a galera eu- acha nesse ponto. eu teria minha Sobre agenda. lotar a agenda, se é... Tem muita gente que é métrica de vaidade, gosta de mostrar pro outro, ó, olha aqui, ó, pá, 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 que é, muita gente cai nesse campo da métrica de vaidade, ou pra se anestesiar, né, daquele falso Sim. produtivo, e Mas acabou aí o que eu no campo do precisei? Eu ocupado. precisei fazer um exercício maior. Você faz esse exercício muito bem, que você pergunta para as pessoas assim, de tudo que você faz, você só tem direito a fazer uma única coisa, e essa coisa é a única coisa que você pode fazer para ter sucesso. E essa é a sua coisa mais produtiva que você precisa fazer. Então eu comecei de tudo que eu faço na vida, tudo, manhã, casa, o que eu preciso fazer? Que se eu tiver que fazer só uma coisa, eu vou fazer. Então, dentro dos meus filhos, eu falei assim, eu preciso colocar eles na cama todas as noites. Com meu marido, eu preciso ter uma hora só eu e meu marido todas as sextas-feiras. Eu preciso ter a minha luta às 7h30 da noite toda segunda-feira. Dentro do meu trabalho, eu preciso ter 2, 3 horas para fazer isso. Então, isso me ajudou a ter clareza, a parar de colocar a minha agenda com tanta besteira. E eu fiz um acordo comigo mesma. Eu tenho direito a cancelar 2 compromissos na minha semana. Olha, você combinou uma regra de procrastinar? Não é procrastinar. Não, achei interessante Mas isso. você entendeu? Porque antes eu cancelava tudo. Então hoje eu aprendi, se eu precisar cancelar algo, porque eu sei que, nossa, às vezes ficou puxado, eu preciso não sei o quê, eu só posso cancelar 2. E é gostosinho cancelar 2, entendeu? Entendi. E posso falar, quando termina a semana e eu não cancelo nada, eu falo, nossa, que animal, eu não cancelei nada. É sério, gente. Uai, a vida como ela é. É Legal, isso. achei legal. Uai, você... Eu não sabia, cê- uai. Uai. Uai, Ô, você uai. coloca lá O que tanta que é? coisa. A galera, ó.
Bacana, ó, galera. Ó, tem muita gente que lota a sua agenda só pra postar no Insta que tá produzindo. Aquilo sabe, assim, se enganando total, né? Quer se anestesiar ou provar algo pra... O que você falou do provar algo pra alguém, métrica de né? vaidade. É. Então eu coloquei uma regra. E se eu precisar, não é pra eu cancelar, porque eu quero cancelar, mas se eu precisar cancelar, vão ser as coisas que podem ser canceladas. Que não são Sim. coisas que vão... Então, às vezes, eu preciso fazer um almoço com uma amiga. Hoje eu cancelei um almoço com uma amiga, mas eu precisava cancelar. Porque eu marquei pediatra na PQP e não ia dar muito tempo, então eu falei, preferi jogar pra quarta-feira. Sabia que tem um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Esse aqui. Ferriss, do Tim Ferriss. Do Tim Trabalhe Ferriss. 4 horas por semana. Vai ser muito interessante agora para nossa audiência aqui do podcast. E o grande, a espinha dorsal, assim, do livro, ele fala muito sobre o conceito de eficiência versus eficácia, né? Eficiência é você fazer muito bem feito, eficácia é muito bem feito aquilo que deve ser feito. Não adianta de nada eficiência sem eficácia, elas se completam, né? Não adianta você fazer muito bem feito aquilo que não deve ser feito. Então, ou muito bem feito aquilo que não importa ser feito. Que a melhor coisa é fazer muito bem feito aquilo que deve ser feito. Mas, de maneira geral, uma coisa até para todo mundo fazer essa lição de casa, o Tim Ferriss, ele propõe um desafio, assim. De maneira geral, estou dando uma condensada aqui. Se você tivesse 1 hora só para trabalhar por semana, você tem 1 hora só. E você tem que dividir essas horas entre todas as atividades, dentro da realidade de cada um. Obviamente, atrelado a um objetivo específico. Como que você organizaria essa 1 hora? O que exatamente você faria? Como que você dividiria os 60 minutos que você tem? Mas eu não posso, não. Não, você só pode trabalhar 1 hora nesse sonho. O que você faria? E geralmente, o que leva essa dinâmica? Vamos fazer essa dinâmica aqui, que essa dinâmica demora um pouco. Puta, se eu tenho 1 hora só, o que é a dinâmica? As pessoas começam a jogar para fora do barco todas as suas distrações, porque ele só tem 1 hora, então ele não pode enrolar. Ele não pode perder 1 minuto. Pô, se eu só tenho 1 hora, por exemplo, cara, eu tenho que arrebentar a boca do balão de vender, porque eu só tenho 1 hora, cada 1 hora. Eu vou ficar, cara, 10 minutos prospectando, que eu preciso prospectar. Depois dos outros 10 minutos, cara, eu vou apresentar o meu serviço e meu produto para as pessoas que eu prospectei. E depois eu vou fazer o acompanhamento durante 5 minutos. Aí depois eu vou fazer o fechamento. Vai fazer o durante mais funilzinho, 5. né? Pum, 10. Ou pro objetivo da pessoa. Cara, se você quer emagrecer, mas você só pode trabalhar nessa meta 1 hora por dia. Puta, eu ia durante 10 minutos comer bem. Eu ia durante 10 minutos me exercitar. Eu durante 10 minutos descansar. Ela ia dividir aquele horário. Impressionante. Sabe o que o Tim Ferriss falou? Depois de você achar a sua hora de ouro, multiplica isso pelo todo o tempo que você tem na semana. Sim. Minha hora de ouro tinha isso daqui, ó. Se eu tivesse 1 hora por dia, eu faria isso daqui. Isso daqui é o que você faria se você tivesse 1 hora por dia? Tá. Quantas horas você tem na sua semana disponível para isso? Hoje eu tenho 40. Então faz isso vezes 40. Ele falou que é o hype da produtividade. Então é quando você aprende a tirar essas interferências. Sim. E descobrir a sua hora de ouro. Que às vezes muita gente falou da hora de ouro, mas que raios é essa? Que raio é essa